vai encerrar, porque ele fez para me sacanear. Ele correu com as assinaturas exatamente para dizer que eu não assinei porque eu tenho algum rabo preso, que é mentira. E ele sabe disso. Então ele é um grande hipócrita que fez a CPI, Amanda Klein, do crime organizado agora. Eu querendo participar, interessado, achando que fôssemos investigar CV, PCC, lavagem de dinheiro, tráfico internacional de drogas e de armas, nessa CPI do Alessandro Vieira. E daqui a pouco o cara está convocando Paulo Guedes, Roberto Campos Neto, ex-ministro do Bolsonaro, numa CPI que não tem nada a ver com eles, para quê? Pensando na eleição, pensando em holofote, vendo com mais ninguém, diferente do presidente Bolsonaro, que sempre compartilhou as coisas boas do governo com as pessoas que conseguiam executar aquilo, seus ministros, e temos várias provas de pessoas que estão aí hoje ocupando cargos eletivos. Então, a nossa parte vai ser sempre na mesma linha. Eu estou muito satisfeito, né, com a resposta que a população tem dado para a gente nas ruas com relação a essa expectativa nas próximas eleições. Então, com todos os candidatos que têm se colocado à centro-direita, não tenho nenhum problema. As conversas vão acontecendo, não estou com pressa de definir quem vai caminhar com a gente no primeiro turno ou quem caminharia só no segundo turno. Respeito que os partidos que querem lançar os seus nomes. Eu acho que a gente é isso, a gente tem que ir para o debate, comparar os projetos e as ideias. Eu tenho certeza, a única certeza que eu tenho, Amanda, é que Lula não será presidente do Brasil a partir de 2027. Amanda? Murilo, se eu puder fazer mais uma pergunta também, sobre todo esse debate em torno de PCC, Comando Vermelho, sendo reconhecidos eventualmente pelos Estados Unidos como organizações terroristas, o governo alega que isso seria uma violação da soberania nacional e poderia redundar, resultar em sanções econômicas, também até ações ao Brasil e ações militares. Como é que o senhor vê essa questão, para além do discurso político, que eu sei que se usa nas redes sociais, mas o senhor, eventualmente, se for eleito, não se preocupa também que a soberania do Brasil pudesse estar em xeque com a classificação desses grupos, eventualmente, como organizações terroristas? Olha, o Lula vive uma paranoia e alimenta uma narrativa mentirosa de que esse tipo de situação, reconhecer como grupos terroristas CV e PCC, isso fosse ensejar uma invasão americana aqui no Brasil, né? O Trump vai vir aqui sequestrar o Lula e levar embora do país. Isso não existe, é coisa de maluco. O Brasil sempre participou, sempre assinou acordos de cooperação técnica na área de segurança pública, na área de combate ao crime organizado, na área de lavagem de dinheiro, na área de tráfico internacional de seres humanos, de crianças. Tem diversas cooperações entre países. Então, eu fico triste, porque, Amanda, aqui no Brasil, cerca de 25% dos brasileiros vivem em territórios que são dominados por esses narco-guerrilheiros, por esses narcotraficantes. São terroristas, pessoas que dominam territórios, impõem a sua própria lei, o seu próprio governo paralelo, que escolhem a mulher que querem para enfim, abusar sexualmente pelo tempo que quiserem. O pai dessa menina não pode fazer nada porque o Estado sequer consegue entrar nesses locais. Alguém que quer abrir uma lojinha de cachorro-quente tem que pagar pedágio para o tráfico. Quem quer comprar um gás nessas comunidades tem que pagar o gás mais caro na mão de miliciano, na mão de traficante. Essas pessoas não têm soberania. O Brasil não tem soberania sequer dentro do seu próprio território. Então a gente tem que libertar essas pessoas. Isso o atual governo sinaliza a todo momento que tem simpatia por esses grupos criminosos. Óbvio que outros países olham para o Brasil. Olha, o Brasil está uma esculhambação. Tanto é que nesse escudo americano de combate ao crime organizado, vários países foram chamados, o Brasil não foi. É uma vergonha para nós. Então, essa narrativa de que isso pode ensejar uma espécie de intervenção aqui no Brasil é uma mentira deslavada. O Lula tinha que estar preocupado em libertar essas pessoas que moram em áreas dominadas por essas organizações criminosas. Não à toa os presídios ficaram em festa quando ele foi declarado presidente em 2022, né? Porque, obviamente, ele demonstra a todo momento que não tem nenhuma preocupação com quem precisa se libertar dessas organizações criminosas. E, se Deus quiser, a partir do ano que vem, o Brasil vai fazer parte desse escudo americano e vai assinar quantos acordos de cooperação forem necessários para combater essas organizações criminosas, seja com os Estados Unidos, seja com Israel, seja com a Argentina, seja com o Chile, com qualquer país que esteja disposto a colaborar conosco para combater esses terroristas do CV e PCC. Senador, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá aí, Amanda, então, senador... Posso só fazer mais uma perguntinha sobre o caso Master, que o senador assinou aquela CPI do Alessandro Vieira para investigar as relações do Toffoli e do Alexandre de Moraes, eventualmente, com o caso Master. O senhor é a favor dessa investigação e de um eventual impeachment desses ministros especificamente? Isso fará parte da sua campanha à presidência
da República, senador, e o senhor demorou um pouco para assinar essa CPI, é o 29º nome. Queria entender por quê também. Amanda, eu não demorei para assinar a CPI. Ele, na verdade, vamos lá, eu sou a favor de impeachment de qualquer ministro que descumpra a lei de responsabilidade, que é a Lei 1079, que enseja os crimes que levam o Senado a fazer o impeachment de ministro do Supremo. Já assinei vários, vou assinar quantos forem necessários. E essa CPI eu assinei. Mas, com toda franqueza, o autor dela, o senador Alessandro Vieira, é um grande hipócrita. Ele faz esse tipo de pedido de CPI sabendo que ela não vai ser instaurada porque ela é ilegal. Você não pode instaurar uma CPI para investigar crimes comuns de pessoas. Então ele faz para tirar uma onda, ele acelera esse pedido de CPI antes que eu pudesse assinar, porque foi no final de semana, eu fui avisado pela minha assessoria e eu estava preparando um requerimento para aditar esse requerimento de CPI dele, e por isso eu não assinei antes, só que quando eu vi que já tinha atingido as assinaturas, eu falei, eu vou assinar logo, senão daqui a pouco ele vai encerrar, porque ele fez para me sacanear. Ele correu com as assinaturas exatamente para dizer que eu não assinei porque eu tenho algum rabo preso, que é mentira, e ele sabe disso. Então ele é um grande